Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou trazer algumas dicas para quem quer empreender com programação. São coisas que você tem que ficar ligado quando você está começando, tá? Mas antes de mais nada eu queria te pedir um grande favor. Se esse canal aqui de alguma forma já te ajudou, eu queria muito que você gravasse um depoimento para mim, pode ser um depoimento em vídeo, tá? Aí você sobe esse vídeo como não listado aqui no YouTube e me manda o link, tá? Pode ser também uma mensagem escrita, pode ser no Facebook, por exemplo, e aí você também me manda o link do post. Se você puder fazer isso por mim, eu vou ficar muito agradecido, tá? Ah, e me fala também nesse e-mail se você autoriza que eu utilize esse vídeo para divulgar o meu trabalho para outras pessoas. Bem, agora vamos voltar ao assunto aqui. Então, a primeira dica que eu tenho para quem quer começar a empreender é não se apaixone pela sua ideia. Um dos grandes erros dos desenvolvedores ou dos empreendedores que estão começando alguma coisa na área de software é se apaixonar pela ideia. É achar que aquela ideia é a melhor coisa do mundo. E o que isso pode acarretar? Pode acarretar que o mundo inteiro está te falando que a tua ideia não é tão boa assim e mesmo assim você está apegado a ela. E quando você vê que a tua ideia não vai decolar, ela não vai para frente, aí já pode ser tarde demais. Você já gastou todos os seus recursos, já gastou toda a tua energia e você não consegue continuar o seu projeto. Se você tivesse um pouco mais aberto para o fato da sua ideia talvez poder ser modificada um pouco, você conseguiria salvar o seu projeto. Muitas coisas que a gente vê hoje no mercado, empresas de sucesso, começaram com ideias totalmente diferentes e modificaram no meio do caminho. O próprio Netflix, ele é um exemplo disso, né? Quando o Netflix começou, ele era uma empresa de aluguel de DVD via internet. É um modelo bem diferente do que é hoje. E se eu não me engano, a Netflix é uma empresa que nasceu na década de 90 e isso também diz muito porque que a empresa não foi direto para o modelo atual dela. Naquela época a gente não tinha uma internet tão boa assim e se eles tivessem a ideia do produto que é hoje, tentassem aplicar naquela época, eles iriam falhar por conta da internet, né? Por algo que talvez eles não pudessem controlar. A segunda dica que eu tenho para te dar é exatamente essa. Existem diversos fatores no sucesso de uma empresa. Alguns você tem controle, outros você não tem controle. E você tem que saber jogar com isso, tá? Eu, por muito tempo, acreditei que sorte não existia. Que eu, fazendo as coisas todas certas, iria ter sucesso. Mas não é bem assim. Muitas coisas acontecem e você não tem controle, você não sabe exatamente por quê. Você pode criar um aplicativo simples, por exemplo, e ele chegar nas mãos de alguém que trabalha lá na Apple, no Google, na parte de editorial da App Store, e essa pessoa se apaixona pelo seu aplicativo e coloca ele com grande destaque lá na loja. Você não tem como controlar isso. Isso seria um golpe de sorte, mas ele muda completamente o seu negócio. Ter um destaque numa dessas lojas faz com que você tenha centenas de milhares de downloads. E essa pode ser a diferença entre o seu aplicativo ser um fracasso ou ser um sucesso. Então se acostumar com a ideia de que você não vai ter controle sobre tudo é muito importante quando você empreende. E esse é o link para a terceira dica de hoje, que é o seguinte: empreender uma maratona, tá? Não tem sucesso aquele que é mais competente muitas vezes, e sim aquele que é mais persistente. Falhar faz parte de empreender. Normalmente as histórias de sucesso que a gente vê hoje é uma coleção de fracassos que em algum momento se transformou num sucesso. O próprio Angry Birds, que é um dos jogos de maior sucesso, ou pelo menos foi um dos primeiros jogos de sucesso na plataforma mobile, ele não foi o primeiro nem o segundo projeto da Rovio, que é a empresa que criou esse jogo. Ele foi lá, sei lá, os caras tinham lançado mais de 40 jogos. E aí, depois, eles conseguiram sucesso com Angry Birds. Então, por mais que você tenha competência, por mais que você seja bom, não tem como você controlar de antemão o que vai ser um sucesso do que não vai ser. Se isso fosse possível, todas as empresas que têm um sucesso teriam mais do que um, teriam 5, 10, 20, e não é isso que acontece. A própria Rovio, que eu usei como exemplo, tentou lançar várias outras franquias e não teve grande sucesso com outros nomes, tá? Eles conseguem fazer o que eles querem com Angry Birds,
mas outras franquias eles não conseguem emplacar tão facilmente assim. E isso me traz a quarta dica, que é o seguinte: você pode reciclar ideias. O que é o fracasso para uma pessoa pode ser o seu sucesso. Pegando ainda o exemplo da Rove, eu lembro de um joguinho que eles lançaram chamado The Amazing Alex, tá? Era um joguinho de lógica, de você tinha que construir umas coisinhas lá. Era um joguinho até bem interessante. E foi um fracasso. Mas foi um fracasso para a Rove. A Rove é uma empresa que ganha milhões e milhões de dólares com Angry Birds, tá? Então se o Amazing Alex só tiver gerado para ele $1 milhão, seria um fracasso. Se tiver gerado $100 mil, seria um fracasso absurdo. Mas talvez para você, fazer um aplicativo, fazer um jogo que gere $100 mil vai significar uma mudança de vida, vai significar o maior sucesso da sua vida, talvez. E se para a Rovio talvez um jogo que fature $1 milhão não seja o suficiente para criar a versão 2, 3, 4 desse jogo, talvez para você um jogo faturando 200, 300 mil dólares seria muito mais que o suficiente para você continuar lançando uma franquia, né? Continuar lançando a sequência desse jogo. Então, o fracasso para uma pessoa não necessariamente é o fracasso para você. E a quinta e última dica que eu tenho para te dar, se você estiver começando, foque num nicho. Normalmente, quando a gente tenta fazer alguma coisa para um público mais genérico, a pessoa comum, né? Alguma coisa como Netflix ou Spotify, a gente precisa de muita grana para fazer marketing, porque a gente não consegue identificar exatamente qual que é o público que a gente quer atingir, então a gente não consegue identificar um canal ideal para atingir esse público, e para isso a gente precisa criar campanhas de marketing em mais de um canal. Isso quer dizer que você vai precisar de mais verba. E normalmente, quando a gente está começando, a gente não tem tanta verba assim. Deixa eu só te dar um exemplo rápido para eu te falar o que eu quero dizer com isso, tá? Vou pegar, claro, coisas de amplitudes completamente diferentes, mas eu acho que para esse exemplo aqui vai servir bem para você entender. Se a gente pega, por exemplo, um tocador de música como Spotify, quem é o público desse tocador? É o homem, a mulher, a criança, a idosa, qualquer pessoa pode ser o público do Spotify. Quando a gente pega um aplicativo de ciclo menstrual, por exemplo, a gente já está delimitando ali o nosso público. O nosso público é mulher, menor do que certa idade já não é o nosso público, maior do que certa idade também não. A gente já consegue definir aí pelo sexo biológico, a gente consegue definir uma faixa de idade, então fica muito mais fácil se comunicar com esse público. Digamos que a sua estratégia de marketing fosse fazer um comercial na TV. Quando você está pensando no aplicativo de música, é mais difícil você saber o intervalo de qual programa vai se encaixar melhor para a gente colocar o nosso anúncio. Quando a gente pensa num aplicativo de ciclo menstrual, por exemplo, um programa mais focado no público feminino vai ser o ideal. E normalmente isso pode também acarretar num público, num programa com uma audiência menor. Um programa com audiência menor tem um intervalo, né? Tem um custo de intervalo mais barato. Então você vai atingir um público mais direcionado, pagando muito menos por aquele tempo de intervalo ali, tá? Eu sei que esse exemplo de intervalo comercial na TV é algo que está fora dos padrões de quem está começando, mas eu usei esse exemplo só para te ilustrar as possibilidades disso aí, tá? Então, se você estiver começando, eu indico que você procure um nicho, porque fica mais fácil você se comunicar com aquele público. Conforme você for crescendo como empresa, você vai poder dar passos maiores até o momento de investir em alguma coisa para um público mais genérico. Então é isso aí, essas foram as 5 dicas que eu queria compartilhar com você. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de me mandar aquele depoimento falando como que o meu canal já te ajudou. Tá? Isso vai ser muito importante aqui para o canal, então eu quero mais uma vez reforçar esse pedido. Muito obrigado por fazer parte desse grupo aqui, parte dessa audiência. Se você é novo por aqui, se inscreve, faça parte você também. Clica no sininho para receber a notificação sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Eu espero te ver no próximo vídeo e até lá.